Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista, num dia em que recebemos José Paulo Pfaff, um jornalista de larga experiência acumulada desde 1980, mas que em finais da década de 1990 troca o jornalismo pelo marketing político. Neste ramo, concebeu e coordenou várias campanhas eleitorais em Portugal, Brasil, Argentina, Chile, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Atualmente está envolvido em projetos de consultoria estratégica e eleitoral em Moçambique, Portugal e Brasil. É autor do livro Marketing Político e Noções e Outras Histórias, uma obra lançada neste mês de junho. Muito bem-vindo ao programa. Bom dia. Muito obrigado. Boa noite. José Paulo Pfaff, qual é a mais-valia que a sua mais recente obra, Marketing Político, Noções e Outras Histórias, traz no universo da literatura sobre o marketing? Eu não sei se traz alguma mais-valia, não é? Eu tentei trazer para o estudo do marketing político algumas noções que eu tenho do marketing político, algumas ideias do que eu acho que é o marketing político, cruzadas com alguns episódios e algumas histórias que eu vivi ao longo da minha experiência como marketeiro. Apenas isso, é uma coisa, digamos, é um livro despretensioso, não é um livro maçudo, não é um livro chato, digamos assim. É um cruzamento de ideias, de algumas ideias com outras histórias. Digamos, não lhe vou chamar um manual, porque isso seria, como eu disse, pretencioso. É mais uma humilde contribuição para que se estude e para que se entenda o marketing político e para desmistificar um pouco o marketing político, que por vezes é visto como uma coisa muito complicada e muito, como é que eu lhe posso dizer, muito misteriosa e que no fundo se resume a uma coisa muito simples, é fazer com que as pessoas percebam os pontos fortes e positivos do candidato e atenuar os seus pontos fracos ou negativos. No fundo, o marketing político resume-se a isso. Diz na sua obra que atualmente está a desenvolver trabalhos de consultoria estratégica e eleitoral em Moçambique, Brasil e Portugal. Em Moçambique, concretamente, em que consiste o trabalho que está a desenvolver? Não, eu fiz em Moçambique em junho. Eu vim a Moçambique o ano passado, pela primeira vez, fazer uma auditoria de marketing. Contratado para fazer uma auditoria de marketing não político, mas marketing de imagem, de comunicação de uma empresa que está aqui presente em Moçambique, e comecei a vir a Moçambique porque gostei de Moçambique, gostei muito do país, e digo isto sem favor e para não ser simpático, não é para ser simpático, é mesmo porque o sinto. E comecei a vir a Moçambique, já é a quarta ou quinta vez que venho a Moçambique num ano. E não descuro trabalhar em Moçambique, mas neste momento preciso, estou aqui de férias e vim aqui negociar os direitos, digamos assim, ceder os direitos do livro, da publicação do livro ao Ana Mídia aqui em Maputo, aqui em Moçambique. Portanto, foi o que eu vim fazer neste momento aqui. O que é que lhe diz o seu olhar profissional em relação ao marketing político em Moçambique? Olha, eu não gosto de me pronunciar muito sobre isso. Eu posso lhe dizer uma coisa, o meu olhar sobre a publicidade em Moçambique, o que eu vejo coisas muito bem feitas. Estou-lhe a falar sobre publicidade. Ainda ontem comentava ao jantar com duas pessoas que eu vejo peças publicitárias, por exemplo, de outdoor, de MUPIs, muito bem feitas, que eu acho com muita imaginação, que vejo que são coisas muito bem feitas. Vejo que há um toque, digamos, brasileiro no bom sentido, na publicidade moçambicana. Quanto ao marketing político, o que eu já vi vão coisas antigas. E muito sinceramente não queria pronunciar sobre isso. Não gosto de me pronunciar sobre o trabalho dos outros. Não gosto. Não estou a dizer que seja mau ou bom. Uma ligeira insistência, tendo em conta a trajetória profissional que tem e o conhecimento que adquiriu ao longo destes anos nesta área do marketing político, se o convidassem agora para prestar um serviço em Moçambique com um dos principais
com um dos presidentes dos principais partidos políticos em Moçambique, que era Frelimo, Renamo, o MDM. Qual seria a essência do seu trabalho? Em termos de orientação, em que é que estaria assento o seu trabalho? Ouça, o trabalho do marqueteiro, tem que se basear, tem que ter uma base científica. Ninguém chega a um país e de um momento para o outro pensa que sabe tudo ou que inventou a receita certa, não é? Portanto, o marketing político tem uma base científica que são os estudos de opinião. O marqueteiro não é um milagreiro, não é um bruxo, não é um curandeiro, não é um homem que chega lá com a poção mágica. Portanto, o que nós fazemos é aconselhar, apontar caminhos, sugerir e pouco mais do que isso. Interpretar os estudos de opinião, perceber os caminhos para onde se pode ir, os caminhos aconselháveis, quais são os anseios da população, se podemos ou não responder a esses anseios, se há propostas ou não há propostas válidas, porque não vale a pena estar a prometer o impossível para depois não se poder cumprir, porque hoje em dia a opinião pública, o eleitorado, a opinião pública, a população, o povo, como você lhe quiser chamar, está suficientemente esclarecido, embora haja quem ainda quem não acredite nisso, mas está suficientemente esclarecido para não ser enganado. E isto vale para Portugal, vale para o Brasil, vale para o Chile, vale para o Botsuana, como vale para Moçambique. Hoje, no mundo, a opinião pública é muito mais esclarecida e é muito mais imune a falsas promessas basicamente a falsas promessas. Lê-se na sua obra que o marqueteiro, o marketing político, valoriza a relação e que o marketing procura colocar o governante no grau mais elevado do barômetro da emotividade. Até que ponto isto é possível quando contrasta com a personalidade do governante? É difícil, às vezes é difícil. Às vezes você tem que adaptar. Veja bem, há quem, de uma forma redutora, diga o candidato é um sabonete. Não, o candidato não é um sabonete. Quer dizer, o candidato é um produto, em termos publicitários, é um produto, claro que é um produto. Porque a mesma pessoa que compra o sabonete ou hoje de manhã no supermercado é a mesma pessoa que à tarde vota. O público é o mesmo. Agora, o sabonete não pensa, o candidato pensa. Há aqui uma grande diferença, não é? Há aqui uma grande diferença. Portanto, eu não digo que o candidato não seja um produto. Não vou com este discurso politicamente correto, não, o candidato não. É um produto e deve de algum modo ser tratado como um produto, dentro de uns certos limites e dentro de umas certas fronteiras do que é admissível. Você não pode querer fazer do candidato, de um determinado candidato, uma pessoa totalmente diferente do que ela é. Você pode querer adaptá-lo minimamente ao que você acha que é necessário, ao que você acha que ele precisa de se adaptar, mas não pode transformar uma pessoa. Isso é a pior coisa que se pode fazer. É a pior coisa que se pode fazer um candidato, é pegar nele, ele ser de uma forma e querer transformá-lo e apresentá-lo aos olhos das pessoas de outra forma. E quais seriam os limites do marketing político? Os limites são os limites do razoável, os limites do que é eticamente admissível e do razoável. Esses são os limites. Pode um marqueteiro moldar a personalidade do candidato no sentido em que o seu livro traz aqui uma experiência das eleições do Brasil de 2002, onde descreve o candidato Lula da Silva com uma personalidade relativamente agressiva, mas que no trabalho do marketing político moldou-se essa personalidade para que tivesse uma percepção social diferente e foi um sucesso esse trabalho. É daí que insisto nesta questão de moldar a personalidade do candidato. Eu acho o seguinte, o que se moldou aí, e aí o grande obreiro dessa transformação é um senhor chamado Duda Mendonça, honra lhe seja feita, que é o Papa do marketing político. O que se moldou aí não foi a personalidade do Lula da Silva, foi o discurso do Lula da Silva. Porque a personalidade, o caráter do Lula da Silva sempre foi este, sempre foi o mesmo.
o discurso dele é que era um discurso muito radical. Era um discurso que assustava, era um bocado o bicho-papão, que assustava uma certa classe média, até média-baixa brasileira, com um discurso muito radical, um discurso muito frontal, um discurso muito de ruptura. E o que foi feito foi mostrar, aliás é uma campanha, é antes da campanha presidencial do Lula, talvez um ano antes, é uma campanha muito bem feita, que é uma campanha basicamente, eu não sei se exatamente o termo é este, é você, se você pensa como... Eles criam situações da vida real, resumindo, situações da vida real, com qualquer de um de nós se identifica, ou seja, numa farmácia, uma mulher a comprar remédios normalmente e a pagar, e ao lado uma senhora com menos recursos, com um bebê ao colo, a querer comprar e não poder comprar, e depois acabava assim, cenas como esta lhe tocam, você pode até não saber, mas você é um pouquinho PT. Ou seja, foi desmistificando o que era ser PT, na altura, mostrando que o PT era um partido, não era um partido de rupturas, um partido de combate na rua, um partido de combate, mas sim um partido, digamos, que partilhava os ideais mínimos de justiça social, e que retirou ao Lula aquela imagem que ele tinha do homem agressivo e tal, e tornou o chamado Lulinha Paz e Amor, que eles chamavam na altura, o Lula Light ou Lulinha Paz e Amor, que foi o Lula que durou até agora. Se me perguntasse se esse Lula hoje em dia existe, eu acho que a imagem que o Lula tem hoje talvez já não seja a mesma, porque o Lula hoje... Mas daí estamos a entrar por outro caminho, mas já agora, eu acho que o Lula hoje optou por uma estratégia política de recuperar o peso do PT que perdeu na rua. E isso vai contra os seus 16 anos passados, em que foi o Lulinha Paz e Amor. Ele hoje em dia voltou a ter o discurso radical e de ruptura. Pronto, mas isso são outros 500 que não se dizem em Portugal. Isso para defender que de facto não muda a personalidade, ela pode ficar escondida e revelar-se num outro momento? Não, eu acho que a personalidade dele, eu conheço o Lula pessoalmente, eu acho que ele é uma pessoa afável, muito simpática. Agora, uma coisa é a personalidade, outra coisa é o discurso. Está a ver? O discurso dele até 2002, aconselhado, por quem o aconselhava, foi um discurso de combate, de ruptura, um discurso de quase da velha coisa da esquerda-direita. Depois foi um discurso mais moderado e um discurso de consenso. E ele ganhou com os consensos. Esse discurso preferido durante vários anos por um determinado governante não pode afetar a sua personalidade? Pode, se ele for uma pessoa... Se pode, de algum modo pode. De algum modo pode. Então, o trabalho do marqueteiro político pode também influenciar naquilo que é a personalidade do indivíduo? Depende do indivíduo. Depende do indivíduo. Se alguma personalidade forte não se deixa influenciar, não é? Que lugar ocupa a ética no marketing político? Eu acho que a ética ocupa um dos principais lugares da nossa vida, não é? Para quem esteja na vida sem ética e sem responsabilidade, acho que são princípios elementares. E posso dizer que há coisas no marketing político, ou no chamado marketing político, que são impensáveis. Para mim são impensáveis. Para as campanhas negras, as chamadas campanhas negras, coisas impensáveis, que acho que são eticamente reprováveis e que não... Eu pessoalmente não desaconselha, mas diz que não se deve ignorar. Não se deve ignorar. Por quê? Mas atenção, as campanhas negras, normalmente vira-se o feitiço contra o feiticeiro, como se diz em Portugal, não sei se em Moçambique se diz isso. Porque, normalmente, quem lança as campanhas, mais tarde ou mais cedo, vai provar o próprio veneno dessas mesmas campanhas. Porque hoje em dia um boato é muito facilmente propagável, as redes sociais são muito fáceis, e amanhã ou depois pode ser vítima dessas mesmas campanhas negras. Eu dou-lhe um exemplo. Eu em 2014, uma campanha para governador que fiz no Brasil,
Alguém desapareceu com um dossiê documentadíssimo, comprovadíssimo, de uma filha não assumida do nosso principal adversário, que ele tinha lá no Nordeste, escondida, a milhares de quilómetros de onde era a disputa eleitoral, pagava à mãe, pagava à criança, pagava tudo, mas não assumia. E houve quem, dentro da campanha, quisesse usar aquilo em debates, etc, 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 etc. Eu opus-me terminantemente a usar isso, porque achei, se você me perguntar se eu acho bem que o senhor tivesse uma filha não assumida, que escondida, etc, acho. Em termos pessoais, acho isso lamentável. Acho que é uma pessoa que não tem, de facto, uma pessoa que eu condeno. Agora, usar isso em termos políticos, ou usar a opção sexual de um candidato ou de uma candidata, acho que isso não tem qualquer lugar numa campanha eleitoral. Se você me disser um candidato desviou dinheiros públicos, desviou fundos públicos, que é corrupto e que está candidato a um lugar onde tem que gerir verbas públicas, isso aí não tenho qualquer dúvida em usar. É a ideia de não transformar a campanha num espaço de batalha, numa guerra política e até pessoal, no lugar de debate das ideias. Olívia, até porque as pessoas não gostam, até porque o eleitor não gosta. Hoje em dia o eleitor não gosta. Aquela ideia de que o eleitor gosta de ser os políticos a gladiarem no combate sujo, eu garanto-lhe que é mentira, as pessoas não gostam. Coloca a ética num patamar muito elevado em termos da sua importância. Até que ponto os políticos, após a sua eleição, conseguem salvaguardar esta componente ética na sua atuação? Olhando para os países em que trabalhou, a experiência é positiva. Eu conheço, olha, eu dou-lhe vários exemplos, dou-lhe exemplos em Portugal, pessoas com quem trabalhei, que são exemplos de grande ética e de grande postura republicana ao longo das suas vidas, sendo candidatos ou no desempenho dos seus cargos públicos. O general Ramalhianos, por exemplo, um deles, o Dr. Francisco General Ramalhianos, foi Presidente da República há 10 anos, que é um exemplo hoje em dia em Portugal, aos seus 80 anos, é um exemplo de ética e de responsabilidade e de ética republicana em Portugal. O Dr. Salgado Zenha, o Dr. Fernando Nogueira, tanta gente. E no Brasil há pessoas com quem eu não trabalhei, mas que eu sei que são pessoas que, de algum modo, são pessoas que... Lula da Silva, por exemplo. Pois sabe, se você me disser, põe nas mãos no fogo para Lula da Silva, eu não ponho. Mas eu, por muito pouca gente, ponho as mãos no fogo hoje em dia no Brasil. Hoje em dia e ontem também punha. Só no Brasil ou em todos os políticos? Não, em todos os políticos não. Essa coisa de dizer que todo político, desculpa a expressão, todo político é ladrão, todo político é corrupto e tal, isso é uma coisa que se generalizou, que não é verdade e que é uma moda que existe, que eu acho que é terrível. E que mais tarde ou mais cedo eu acho que vai passar, porque as pessoas vão perceber que isso não é exatamente assim. Há obviamente casos graves, gravíssimos, mas muitas vezes são mais as vozes que as nossas. Muitas vezes é mais os boatos, os rumores e tal. O Brasil é um caso à parte. O Brasil hoje em dia ninguém percebe como é que aquilo vai acabar. No Brasil estava institucionalizada uma prática que eles já achavam tudo aquilo normal. Eles já não achavam que aquilo era corrupção, que era roubo. Não, aquilo era normal, era perfeitamente normal. Eles falavam das coisas à frente de toda a gente e com a maior naturalidade do mundo possível. Portanto, aquilo para eles era a coisa mais normal do mundo. Acabou como acabou, não sei até onde é que vai. Duvido que a próxima geração no Brasil seja melhor que esta. Não estou a ver uma nova geração no Brasil, porque eu acho que a geração dos políticos que hoje têm 30 anos no Brasil é tão má ou pior da que está no poder neste momento. É tão má ou pior que está no poder. Portanto, eu não sei o que é que vai ser do Brasil. Eu não sei o que é que vai ser do Brasil. E esta história da delação premiada é perigosíssima. É perigosíssima. Porque isto é preso,
denuncia B para ser solto, B é preso, denuncia C para ser solto, C é preso, denuncia D para ser solto e no fim acaba tudo solto, se reparou. No fim acaba tudo solto, porque todos denunciam a todos. Ou seja, aquilo é um círculo vicioso, não é? Disse inicialmente que o trabalho de marketing político é fundamentado na ciência. Olhando para este contexto do Brasil e para o presidente Lula da Silva, o presidente Dilma, o presidente Temer, que de alguma forma também estão envolvidos em escândalos políticos, há espaço para um trabalho científico de sucesso de marketing político com estas figuras? Há espaço para uma coisa muito importante, que é perceber, é fazer o diagnóstico da situação. Porque é o primeiro passo de qualquer trabalho de marketing político, é fazer o diagnóstico da situação. E você faz o diagnóstico da situação a nível de, basicamente, duas, três maneiras. Faz com os grupos, com um estudo de opinião assente em grupos quali, portanto, nós deste lado chamamos os focus group, que pode ser complementado depois com um estudo quantitativo, portanto, o que nós chamamos de sondagem, por um lado, com entrevistas de profundidade com líderes de opinião, com figuras de referência, etc., e com pesquisa, digamos, pesquisa histórica, chamemos-lhe assim, pretenciosamente. Estas três ações cruzadas, você consegue traçar um diagnóstico da situação, perceber exatamente, só um raio-x da situação. Essa é a base de um trabalho de marketing político. A partir daí você pode trabalhar com condições. Fazer um trabalho com base no que eu costumo chamar o achómetro, não, eu acho que, cheira-me que isso aí não vamos a lado nenhum. Portanto, quando eu digo base científica, é essa. Portanto, é um estudo de opinião, basicamente é um grande estudo de opinião que nos permita nós percebermos onde é que estamos, como é que estamos, qual é a nossa posição, no caso dos candidatos ou do candidato, no cenário, quais são as suas hipóteses, qual é o seu grau de rejeição, como diminuir a rejeição, que é uma coisa importante, a rejeição. Vamos desenvolver esse ponto Sim. mais adiante. Olhando ainda para aquilo que é a atuação do marqueteiro político, num contexto de trabalho com um governante cuja a reputação está completamente em desfavor desse candidato, e olhando também para aquilo que é o trabalho dos advogados, até um criminoso tem um advogado. No caso do marketing político, até um mau candidato pode ter um marqueteiro a trabalhar na sua campanha? Pode. O trabalho deve ser bastante mais... Mas diz na sua obra que é impossível fazer uma campanha em que se não acredita. Citando um marqueteiro brasileiro, até que ponto o marqueteiro deve se envolver no conteúdo do seu trabalho? Até um certo ponto, mas deve sempre tentar manter uma certa distância. Eu já tive candidatos com quem tive uma grande ligação e uma grande proximidade. É um erro. Também tive candidatos com quem não tinha qualquer ligação ou qualquer simpatia pessoal e com quem não me identificava por aí além, o que também é outro erro. Eu acho que tem que haver aqui encontrarmos aqui um peso e uma medida relativa. Eu digo-lhe sinceramente, eu tenho as minhas convicções políticas, digamos assim, tenho alguns princípios que sempre tive de ordem política e social que me impedem de aceitar alguns trabalhos. Por divergência de valores? Sim, por basicamente divergência de valores. Eu no Brasil nunca trabalharia para um senhor chamado Jair Bolsonaro, nunca na vida, por exemplo, nunca na vida. Quer dizer, eu podia-me cobrir de ouro, passa a expressão, nunca trabalharia, não o faria. Portanto, há valores que eu respeito, são valores da liberdade, da democracia, da justiça social, etc. Portanto, são valores que para mim são essenciais e fui educado neles e fui criado neles e que sempre os respeitei e sempre os pratiquei.
O estar junto, o acreditar, eu acho que um marqueteiro tem que acreditar numa campanha, tem que acreditar no que o candidato defende e tem que, de algum modo, ajudar o candidato a construir o seu programa. E muitas vezes chamar-lhe a atenção e dizer, você não pode prometer isto porque isto é impossível prometer. Portanto, nós temos que ter essa capacidade de dizer que não ao candidato. E o candidato tem que nos respeitar a ponto de nos ouvir, quer dizer, não nos pode ignorar, senão não estamos lá a fazer nada. Senão melhor cada um, nós dizer, então sim senhor, fechamos a porta e vamos embora, não estamos lá rigorosamente a fazer nada, não é? Agora, há candidatos melhores que outros, há candidatos que estão numa campanha com mais verdade e com mais autenticidade que outros, claro que há, claro que há, claro que há. Claro então, que tipo de amizade um marqueteiro pode desenvolver com um candidato? Com quem trabalha? Pode ter simpatia, mas não pode ter uma aproximação muito grande, porque isso a certa altura condiciona e condiciona o seu próprio trabalho e a sua capacidade de análise. E o facto de você ficar muito próximo de um candidato e ter intimidade com o candidato também permite ao candidato ter uma relação consigo, já não é uma relação profissional, passa a ser uma relação pessoal. E isso é complicado às vezes. Eu já tive essa experiência. Já tive 1 ou 2 candidatos de quem me tornei amigo, de quem sou amigo, mas com que hoje não voltaria a trabalhar. Quer dizer, hoje já não voltaria a trabalhar, sou capaz de dar um conselho ao outro, somos ficarmos amigos, etc. Mas voltar a trabalhar é difícil, porque já temos uma relação de amizade que é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Falamos dos governantes, dos políticos e dos limites até das suas atuações, mas os marqueteiros também têm os seus limites. O que é que não pode fazer ou que nunca deve fazer um marqueteiro? Muita coisa. As principais. Não se não deve fazer... Vou-lhe dar um exemplo. Eu, se estivesse a trabalhar em Moçambique com algum candidato, não estava aqui consigo. Portanto, um marqueteiro não se deve expor, certo? Um marqueteiro não se deve expor quando está a trabalhar. Quem deve expor é o candidato, não é o marqueteiro. Não é? E há muitos marqueteiros que acham que são eles os candidatos quando não são. Não é? Bom, não se deve, portanto, deve ser discreto, ou seja, deve ser discreto. Não se deve envolver na procura do financiamento da sua remuneração. No Brasil há quem se tenha envolvido muito nisso e tenha facilitado muito nisso e as coisas correram mal. Não deve ter numa campanha mais do que 2 interlocutores, o próprio candidato e alguém muito próximo do próprio candidato, porque toda a gente acha que sabe tudo e toda a gente tem ideias e toda a gente quer contribuir, às vezes de forma positiva, mas isso só atrapalha e só complica. Não deve trabalhar fisicamente junto, digamos, da campanha em si, deve estar, o marqueteiro e a sua equipa estratégica devem estar, digamos, num local à parte. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Muito obrigado. Vamos agora observar um breve intervalo. Caro telespectador, não saia daí que nós voltamos dentro de instantes. Muito boa noite, estamos de volta a esta segunda parte do Grande Entrevista com o jornalista e marqueteiro político José Paulo Faf. Dando continuidade à nossa entrevista, falamos da sua experiência de jornalismo, que foram de quase 2 décadas. De que lhe valeu esta experiência jornalística para o trabalho que desenvolve atualmente? Boa pergunta. Não sei, acho que foi uma base, não é? Eu fui jornalista desde muito novo, eu sempre quis ser jornalista, costumo dizer. Eu aprendi a ler lendo jornais.
O marketing político teve uma base até há alguns anos, uma base muito jornalística. Portanto, estou-lhe a falar aqui do Brasil e a minha referência no marketing político é o Brasil e assumo. O marketing político é feito muito com uma base jornalística, tinha uma componente jornalística muito forte. Depois, a partir dos anos 80, meados dos anos 80, com a entrada dos publicitários no marketing político, na altura, e o Duda Mendonça aí joga um papel decisivo, entra a componente publicitária, portanto, que casa com a componente jornalística. E aí é de onde surge o marketing político de hoje, que é o casamento entre a componente jornalística e a componente publicitária. Talvez o jornalismo, eu fiz jornalismo o jornalismo que fiz foi talvez 60%, 70% na política, portanto, a cobrir política, a cobrir os bastidores da política. Portanto, isso talvez tenha de alguma maneira influenciado, embora a minha formação, a minha infância, o facto de uma pai ser uma pessoa envolvida politicamente, etc., eu sempre ter vivido política desde muito novo, desde miúdo, desde que me lembro de existir, isto também, obviamente, deve ter tido importância. Além da experiência de marketing político no Brasil e em Portugal, também tem uma experiência de marketing político em África. O marketing político difere-se do marketing eleitoral. O que é que se evidencia em termos de marketing político ou eleitoral em África, olhando concretamente para aquilo que é a experiência que tem deste continente? Existe mais marketing político ou eleitoral? Eu falo de dois países que se calhar têm pouco a ver com esta zona da África, que é Guiné e São Tomé e Príncipe. Eu acho que a Europa sempre teve uma grande dificuldade em entender a África e cometeu sempre um grande erro em relação, eu estou-lhe a falar da Guiné e de São Tomé, que é exportar modelos para esses países. Ou seja, nós tentámos exportar o que é a democracia ocidental, a democracia burguesa para a África, para a Guiné, para São Tomé, etc, etc. Não resulta. Não vale a pena? Não resulta. As eleições na Guiné e, por exemplo, em São Tomé são, antes de mais, uma festa. São uma festa. Enquanto no Brasil são uma fonte de emprego, porque você numa cidade com 60 mil habitantes, você gera 20 mil empregos durante a campanha, nesses países da Guiné, São Tomé, são uma festa. Portanto, aquilo é um momento de festa para as pessoas. As pessoas pouco lhes interessa as propostas, pouco lhes interessa as ideias, os programas dos candidatos. As pessoas que, no fundo, ali aproveitam uma campanha eleitoral para dar asa, para dar vazão a uma alegria, a um desejo de festa, a um desejo de participar em qualquer coisa diferente. Pronto. É como eu vejo as campanhas eleitorais daquele lado da África, do lado de lá da África. Foi assim que eu vi. Muito difícil fazer, não é fácil fazer, porque os pressupostos são totalmente diferentes. Como se diz agora muito o paradigma, não é? Agora gosto muito do paradigma, é diferente. Mas também muito por culpa dos sistemas que a Europa insiste em exportar para esses países, que são sistemas que não têm a ver com a idiosincrasia nem com a realidade daqueles países. Não tem nada a ver. Então, o marketing político se sobrepõe ao marketing eleitoral. Quer dizer, a atuação do marqueteiro é mais em períodos eleitorais. Completamente. É fundamentalmente em períodos eleitorais. É fundamentalmente em períodos eleitorais. Até porque não há, por parte dos responsáveis políticos, não há disposição. Eu tenho uma ligação forte à Guiné, porque gosto da Guiné e fiquei com amigos na Guiné e tal. E já me dispus várias vezes em ajudá-los, porque eles têm vários problemas, variedíssimos problemas ao longo destes anos e tal. E eles ouvem, são capazes de ouvir, mas não. Eles acham que têm razão, tudo aquilo funciona de forma diferente. Até de Moçambique, completamente diferente, quer dizer, não tem nada a ver, lógicas diferentes.
Até que ponto é dispensável o trabalho de um marqueteiro para o sucesso de uma campanha política? O marqueteiro não é garantia de vitória numa campanha política. Isso, o marqueteiro que chegar ao pé de si e disser que lhe garante uma vitória, vai ser devido, porque ele é mentiroso. O que o marqueteiro tem a obrigação de assegurar ao seu, passa a expressão, cliente, é que ele sai de uma campanha melhor do que entrou. Portanto, ou seja, nós temos a obrigação de criar as condições de que o candidato entre saia da campanha melhor, com melhor imagem do que entrou, ganhe ou não ganhe. Fazer uma campanha sem o marqueteiro, obviamente há muita gente que faz. Marcelo Rebelo de Sousa teve um marqueteiro. Mas ele não precisa, ele é o melhor marqueteiro português, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Eu digo isso um pouco a brincar. Então é um bom exemplo de que o marqueteiro não é uma condição sine qua non para o sucesso. Neste momento de Marcelo não, mas se calhar mais tarde ele vai precisar, porque isto não dura sempre. Este estado de graça não dura sempre. Este estado de graça do professor Marcelo, que é um estado de graça, e de facto é um fenómeno, é um case study completamente, a nível mundial, acho eu, a nível mundial. Não dura sempre, porque eu costumo dizer, as pessoas, é muito fácil passar de indispensável a insuportável. Porque, se você viu a estrutura política portuguesa, o Presidente da República tem muito pouco peso, tem muito pouco poder de decisão. E as pessoas começam a colocar no Presidente da República muita expectativa na decisão ou na responsabilidade de alguns problemas. E se por acaso aquilo corre mal, o Presidente da República não pode resolver certas coisas. Portanto, há aqui pode haver aqui um turn point. Pode haver, oxalá não exista, nunca, mas pode haver aqui um turn point na popularidade do professor Marcelo. Dizia que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é um marqueteiro por excelência. Sim. E quando olha para aquilo que é o perfil da sua atuação política, é um presidente que privilegia as relações, privilegia a humanização dos atos políticos. Como é que descreve isto do ponto de vista de aprendizado para os marqueteiros políticos? Olha, eu acho que é um aprendizado para os marqueteiros políticos e para os políticos. Vou dizer porque eu conheço o professor Marcelo há 30 anos. O que você vê do professor Marcelo, Presidente da República, é exatamente o professor Marcelo sem ser Presidente da República. É exatamente, estávamos a falar um bocado, é exatamente a mesma pessoa. Não mudou 1 milímetro. Ele comporta-se exatamente da mesma forma como se comportava. E isso é notável. Notável. E é um exemplo de como se pode ser candidato, de como se pode exercer um cargo, sem uma pessoa adulterar a sua própria personalidade e o seu próprio discurso. Ele então, é o exemplo claro. Um bom capital político, um bom carisma, são a partida bons indicadores de sucesso. São, claro que sim. Eu conheci gente com carisma extraordinário, não é? Eu tive a possibilidade, eu tive essa oportunidade na vida, esse privilégio, conheci gente com carisma extraordinário. Aliás, vocês tiveram um líder com carisma extraordinário, que foi o Presidente Samora, não é? Tinha um carisma, das pessoas, eu nunca o conheci, mas as histórias que eu ouço contar, que eu ouvi contar desde o meu pai, que o conheceu, que me contava, mas eu conheci um líder, que obviamente não foi eleito, mas que era um líder, tinha um carisma extraordinário, que é o Comandante Fidel Castro. Quer dizer, eu não vi ninguém, nunca na vida, com carisma como aquele homem, não é? E com a capacidade de sedução que ele tinha, era um homem que era um sedutor. E, por alguma maneira, ele teve no poder o tempo que teve, não é? Quer dizer, não me digam que não foi propriamente na ponta das armas. Ele teve porque teve. E porque as pessoas o deixaram estar, não é? Porque ninguém está no poder contra a vontade de um povo. Portanto, o carisma é fundamental. É fundamental. Eu vi, já vi líderes com grande carisma. O Presidente Lula é uma pessoa que tem grande carisma, tem grande rejeição, mas tem grande carisma, então junto das hostes dele, tem um carisma brutal. Eu vi líderes com grande carisma. O Dr. Soares, o Dr. Mário Soares, é uma pessoa que tinha grande carisma, até certa altura da vida dele, foi uma pessoa que era incontestável, era unânime.
Isso é fundamental, de facto, isso é fundamental. É fundamental, mas também reduz a importância ou a relevância do marqueteiro político. O seu trabalho apenas fica facilitado. Eu acho que fica facilitado, mas o marqueteiro é sempre importante, porque o marqueteiro no fundo é um olhar, também o marqueteiro tem um olhar que o próprio político não tem e que é um complementar. Eu, aliás, digo aqui no livro, penso que eu conheci 4, 5 pessoas que tinham um faro próprio e que, porquê? E que achavam que eram eles próprios que tinham alguma coisa de marqueteiro político. 4 ou 5 políticos com quem eu trabalhei. Porquê? Porque muitas vezes, contra a indicação dos seus conselheiros, eles foram por caminhos e deram-se bem. Portanto, eles achavam, não. E não estou a falar que ficavam aconselhados por marqueteiros, eles eram por conselheiros. Porque na altura, estou a falar de anos em que não havia propriamente a figura do marqueteiro, mas era do conselheiro, do amigo e tal. Foram pessoas que tinham instinto político. E mesmo quanto aos conselhos que lhes davam, eles seguiam o seu instinto político e deram-se bem. E isto dá-lhes um conforto, mas eu acho que é sempre bom ter alguém fora do seu círculo político e do seu círculo pessoal que tenha uma visão externa e que tenha a possibilidade de lhes dar inputs que os podem ajudar a corrigir e a atravessar o seu caminho. No passado, a mídia era determinante para o sucesso de um candidato. Hoje, com a emergência das redes sociais, e vimos nos Estados Unidos, nas últimas eleições, um candidato que chegou à presidência completamente desavindo com a mídia tradicional, mas com recurso às redes sociais conseguiu passar a sua mensagem e conquistar votos suficientes para a sua eleição. Como é que os marqueteiros interpretaram este facto? Olívia, eu acho que hoje em dia a internet, a web, as redes sociais, como você quiser saber, são determinantes numa eleição. Deixavam de ser algo complementar para ser quase uma coisa essencial. Eu acho que neste momento, dependendo dos locais e das eleições, mas as redes sociais estão aqui e depois são complementadas pela televisão e pelo chamado offline. As redes sociais ocuparam um lugar de coisas que vão desaparecendo. As redes sociais permitem passar a mensagem, à sua tropa, aos seus apoiantes, digamos assim. É uma coisa que eu acho fundamental. Portanto, passar o argumento, porque hoje em dia não havia como passar argumento. Porque hoje em dia ninguém lê um folheto, ninguém lê um jornal, ninguém hoje em dia, não sei em Moçambique, mas, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, em Portugal, cada dia as pessoas veem menos a televisão tradicional. Os miúdos têm aos 18, 19, 20 anos, fazem a sua própria grelha de televisão. Vêm as séries, ou seja, eles adaptam os conteúdos ao seu apetite, digamos assim. Portanto, não estão pendentes do telejornal, não estão pendentes do... Portanto, eles têm... Como é que lhes chega a informação? Chega-lhes pelas redes sociais. Portanto, você tem que passar o argumento pelas redes. Não tem outra forma de passar. Comícios não existe. Ninguém vai a um comício. Comícios é uma coisa que hoje em dia não existe. Não é? Em Portugal para juntarem 1000 pessoas, têm que fazer um jantar e a pagar. Porque as pessoas nem pagam para ir ao jantar, não é? Normalmente. Portanto, as redes sociais têm por um lado, têm essa componente. Por outro lado, tem outra componente importante, que é desacreditar ou combater o adversário ou os adversários. Portanto, digamos, desconstruir os argumentos e as ideias e as propostas dos adversários. Qual é o melhor sítio para fazê-lo? É nas redes sociais e nos debates de televisão, nos países onde os debates de televisão são importantes. Portanto, aquilo começou a crescer. Nos Estados Unidos o Twitter tem muita importância, por exemplo, em Portugal não tem importância nenhuma, no Brasil tem alguma, mas, por exemplo, o Facebook hoje em dia é em todo o mundo. Quer dizer, eu vejo também aqui em Moçambique, o Facebook tem uma presença fortíssima, não é? O Facebook hoje em dia é uma rede importantíssima e não pode ser descurada numa campanha eleitoral. Se por um lado reconhece a importância da internet e por outro diz que ela por si só
não conquista ou não garante um único voto. Como é que explica esta... Não, eu acho que ninguém convence. Isso é um bocado, quando digo isso, exagero um bocadinho, não é? Quer dizer, não digo que não conquista um voto, é capaz de conquistar um ou dois, ou 200 ou 300. Mas não é aí que se conquistam os votos. Eu acho que aí fecha-se, blinda-se o eleitorado. Aí está, quando se passa o argumento. Muitas vezes os nossos principais apoiantes precisam de argumento, porque chegam ao café, chegam ao barzinho, chegam ao restaurante, chegam ao local de trabalho e são sujeitos a perguntas, a questões. Então, o teu candidato disse não sei o quê, o teu não sei o quê, e eles não sabem como responder, não têm argumento, não têm, digamos, a cartilha. E as redes sociais permitem dar-lhes isso. As redes sociais, o Facebook, o WhatsApp é muito importante, os grupos do WhatsApp são importantíssimos. Não, ele disse isto, ele respondeu isto, porque... E ele vai repetir o que, do fundo, leu ontem, à noite, quando chegou a casa, ou leu no emprego. Portanto, no fundo, a passagem de argumento é feita hoje em dia pela internet. Dedica um capítulo do seu livro a falar do eixo fundamental, que é a fase mais apaixonante da campanha. O que é exatamente este eixo fundamental? O eixo fundamental é baseado no tal raio-x que eu lhe falei, que é a análise e diagnóstico, é a criação de todo o conceito estratégico da campanha. Portanto, onde deve assentar, digamos, é a coluna vertebral da campanha, tanto a nível estratégico, como a nível gráfico, como a nível de discurso, e onde se compõe tudo, desde a peça gráfica, o jingle, a fotografia do candidato, as várias declinações das peças publicitárias, os pilotos, os monstros ou pilotos de programas de televisão, de programas de rádio, a parte estética e gráfica das páginas de internet, do Facebook, etc, 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 etc. Portanto, no fundo, é o eixo fundamental, baseado em quê? Baseado no raio-x que se fez, no estudo de opinião que se fez, mas atenção, é feito, é pensado, é refletido, é criado e depois, para ser bem feito, é validado novamente por um estudo de opinião, ou seja, por focos de grupo. É como nós normalmente, como se deve fazer é assim, a seguir, antes de ser apresentado ao candidato, nós vamos com esse eixo fundamental aos grupos novamente, a outros grupos, e aí validamos a justeza das nossas opções ou não. E aí corrigimos. Aí pensei, não, aqui não fomos bem, não é por aí, as pessoas não entendem isto, as pessoas não querem isto, tal. Aí corrigimos e quando apresentamos ao candidato, temos a certeza que aquilo está certo. O candidato até pode não gostar, mas nós já podemos dizer, não, você não gostou. Mas há uma coisa que nós lhe garantimos, isto está certo, é isto, o caminho é este. Não quer dizer que esse eixo ao longo da campanha, e essa estratégia, esse conceito, não seja ajustado, obviamente tem que ser ajustado, não é uma, digamos, uma bíblia, não é uma coisa imune a alterações, claro que é, mas basicamente é a coluna vertebral que está ali e que vai até ao fim da campanha. E como é que os marqueteiros lidam com as sondagens, principalmente as sondagens otimistas que depois são contrariadas nas urnas? Eu lido muito bem com sondagens, para mim são a base, eu acredito em sondagens, sou um fã de sondagens, quando bem feitas, gosto muito das qualitativas, dos grupos, porque acho que os grupos são depois, eu acho que as quantitativas, as sondagens, têm que se basear nos grupos, portanto são os grupos que nos dão pistas para fazer um bom questionário das quantitativas. Eu não dispenso sondagens, eu não consigo trabalhar sem sondagens, aí está, o achómetro é uma coisa que eu não concebo. Agora, tenho que trabalhar com boas empresas de sondagens, com boas empresas de estudos de opinião, porque eu vou dizer uma coisa, eu sempre trabalhei, e graças a Deus quase sempre trabalhei com boas empresas de sondagens, nunca tive grandes surpresas, sempre tive resultados muito perto do que me vaticinavam dias antes, portanto, nunca tive essas desilusões. E quando as sondagens são otimistas, isso reforça ou relaxa o trabalho do marqueteiro? Olha, eu vou-lhe confessar uma coisa. Eu ainda há 3 dias
estou à espera de estou a dar uma ajuda numa campanha em Portugal e estou à espera de um resultado que devo receber hoje de uma sondagem e comentei para uma pessoa que trabalha comigo e disse assim, eu sei que estou à frente, quer dizer, o candidato está à frente, e disse, vou tirar 3 pontos ao meu candidato e vou subir 3 pontos ao outro candidato. Porquê? Exatamente por isso. Vou transmitir ao candidato isso. Suponho que ele tem 43, eu vou dizer que ele tem 40. O outro tem 27, eu vou dizer que tem 30. Porquê? Exatamente para não relaxar. Está a ver? Porque eu acho que muitas vezes não podemos dar ao candidato e à sua tropa a sensação de que isto está ganho. Porque isto é a pior coisa que pode acontecer. Para si, numa sondagem, o mais importante é conhecer o candidato que acham que vai ganhar, o rejeitado e os números dos indecisos. Por quê? Não é o mais importante. É o que eu olho, a primeira sondagem é o que eu olho sempre. É expectativa de vitória. Quem é que você acha que vai ganhar as eleições? Porque isso dá-lhe a dinâmica de vitória. Isso é dar-lhe... Quem as pessoas acham que vai ganhar não quer dizer que as pessoas que votam... Não é quem é que você vota, é quem é que você acha que vai ganhar. Independentemente do seu voto. Independente do seu voto. Isso transmite quem é que as pessoas acham... Quem é que está com dinâmica de vitória. Isso é uma coisa muito importante para a partir de uma campanha. Depois, é em quem é que você nunca votaria. Se esse for o seu candidato... Aí, nós temos que ver qual é a nossa taxa de rejeição. Já vai ver porquê. E depois é a terceira que você me falou, desculpe. Indecisos. Os indecisos. E em quem é que ainda não decidiu. Porquê? Eu divido em três terços, passa a expressão, o eleitorado. Quem nunca votará em mim, eu não me preocupo. Se há um grupo que eu disse assim, se eu tenho 30% que não vota em mim e que eu percebo que nunca votará em mim, passo a expressão, o pino de cambalhotas, não vou gastar forças ali. Eu vou gastar onde? Nos 30%. Os indecisos. Nos 30% que são meus, portanto não os vou deixar fugir e vou-me concentrar nos indecisos, em conquistar os indecisos. Está a ver? No fundo, quando a taxa de rejeição é elevada, o que é que faz o marqueteiro? Desiste? Não desiste, mas é complicado. Mas há coisas extraordinárias. Nós estamos a falar um bocado do Presidente Lula. O Presidente Lula tinha... Então, trabalha não para a vitória, mas para construir uma outra imagem. Exatamente. Mas, por exemplo, eu já fiquei outro dia de boca aberta. O Presidente Lula tinha, há um ano, 65% de rejeição. E ao fim de um ano de ataques, de notícias sucessivas nos jornais, nas televisões no Brasil sobre escândalos, hoje em dia a rejeição dele desceu 14 pontos, está em 51. Eu acho isso uma coisa notável, não percebo como é que isso foi possível. Desceu de 65 para 51. Também dedica um capítulo do seu livro a falar do debate. Em Moçambique é praticamente inexistente os debates políticos. Qual é a importância e quando é que aconselharia um candidato a não avançar para um debate? Eu acho que o candidato deve sempre avançar para um debate. Eu acho que aquela coisa do candidato... Em Portugal houve uma altura que havia muito essa moda. Diz, não, eu estou à frente, não vou, o I vai-me desgastar. Eu acho um erro. Acho que o candidato deve sempre ir ao debate. Em Portugal penso que o professor Cavaco Silva, acho que uma ou duas vezes, sentia-se tão lá no pedestal, tão lá em cima, que achava que ir ao debate era redutor para ele, não foi. Acho que só teve a perder com isso. Eu acho que um candidato deve sempre ir ao debate. Na pior, estando muito bem ou estando muito mal, deve sempre ir ao debate. Só tem a ganhar ir ao debate. Mesmo para terminar, qual é a mensagem que daria aos políticos moçambicanos, tendo em conta o seu histórico, o seu percurso, a sua estrada? O que é que diria aos políticos moçambicanos? Isso é um bocado pretencioso da minha parte. Eu só lhe vou dizer, só lhe posso dizer uma coisa. Não é aos políticos moçambicanos, é aos moçambicanos, isto é um país extraordinário. Eu acho que vocês têm um país... Eu acho que dos países africanos de expressão portuguesa, talvez seja o país com mais futuro.
talvez seja o país que tem mais possibilidades de futuro. E eu enuncio-lhe 4 ou 5 razões para dizer isso. A questão dos recursos naturais, não vale a pena estar a falar, sabemos quais são, o gás, o petróleo, os diamantes, as areias pesadas, etc. A agroindústria, o agronegócio, chamado agronegócio, que é uma coisa que eu acho que pode ser desenvolvida. O turismo. A vossa localização geoestratégica, que é uma coisa brutal, brutal. Vocês são uma varanda sobre o Índico e a importância geoestratégica que isso tem hoje no mundo de hoje é uma coisa extraordinária. Não é? Eu acho que só isso, acho que há razão para uma pessoa ser muito otimista quanto ao futuro de Moçambique. Acho que é o país com mais futuro dos países de expressão portuguesa. Estaria disposto a trabalhar em Moçambique? Claro que sim. E a viver? Também, sabe que também. Muito obrigada por esta belíssima entrevista e por esta oportunidade que nos deu de conhecer o conteúdo da sua obra na primeira pessoa. Acredito que os nossos telespectadores terão gostado. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Não saia daí, continue com a restante programação da STV. STV 15 anos, somos todos Moçambique.